E outra característica interessante que são as competições mais longas do mundo. Os percursos podem ter vários dias, tem provas que chegaram a 10 dias e percursos que superam 800 quilômetros de distância. É doido, né, cara? É uma viagem realmente cada prova, né, cara? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, em mais um podcast para o Corrida Perfeita. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Guilherme Pau, o nosso representante brasileiro nas corridas de aventura pelo mundo. E mais do que isso, um amigo meu desde a infância, desde que eu entendo que o mundo é o mundo, eu me aventurava com esse moleque aí. E aí, Guilherme, como é que você tá, meu parceiro? Seja bem-vindo aqui ao Corrida Perfeita. Obrigado, Andrei. Porra, prazer te reencontrar, meu irmão. Você que, né, bem dito, a gente é amigo desde pré-adolescência, meu irmão. Antes da gente virar Rapaz, gente, a gente já. eis, eu tenho uma memória muito boa, cara, de eu ir domingo na tua casa, te acordar lá na casa da tua avó. Aí a gente assistia Tarzan, moleque, aquele Tarzan que ainda rolava com o crocodilo no rio lá, meu irmão. Tua avó fazia. Sua avó e sua bisa, né, velho? Acho que era sua bisa que fazia um pão na chapa, moleque. Era fantástico aquele café da manhã. Mimava a gente ao máximo, a vovó Zezé. E eu me lembro das Pô, nossas aventuras de bike também, meu irmão. Quando a gente pegava a bike e saía no mundo aí, meu irmão, era tudo desconhecido pra gente. É uma diversão rapaz, você é mesmo. louco. E era uma bike que era uma calóizinha, né, cara? A gente não tá falando de bicicleta Aro 26, não. Não, Ó, Calói Cross. Calói Ó, Cross. uma coisa que me lembrei agora, Andrei, porque nessa época, a gente, criança, pré-adolescência, a gente devia ter 10, 11, 12 anos. A gente brincava de aventura, tu lembra disso, meu irmão? A minha brincadeira predileta era brincar de aventura, velho. Você é louco, moleque. A gente se fantasiava de exército, de Rambo, pegava as arminhas e ia caçar Vietcong no meio do mato, meu. Meu Deus do Cara, céu. mas olha, aquilo foi a origem pra mim, meu irmão. Aquela brincadeira de aventura depois virou corrida de aventura, virou aventura profissional. É, malandro. Aí é tudo na vida tem uma base, né? Mas aí eu, pelo menos, saí do meio do mato, você enfurnou mais o mato, né? Você foi Sim, mais lá para dentro. Como é que sim. foi isso, cara? Conta um pouco pro pessoal aí da sua história no esporte, esse negócio de querer ficar isolado, né? Porque ficar isolado para você faz parte de você, né? Algo natural. Faz parte, a gente brincava de aventura. Eu me lembro que eu tinha bastante incentivo do meu pai também, que me levava para acampar e fazer algumas expediçõezinhas. E logo que eu fiquei adolescente, realmente eu criei uma independência para criar essas próprias expedições, sabe? Então foi quando eu comecei a fazer meus acampamentos sozinhos e por ali, por volta dos 13 anos, eu criei pela primeira vez um percurso na Chapada dos Veadeiros, onde eu queria Aham. encontrar a nascente do Rio Preto. Foi uma aventura de alto nível, porque a gente passou uns 6 dias perdido no Cerrado mesmo. Isso, por falar nisso de ficar perdido, uma das suas especialidades hoje na corrida de aventura é a orientação, né, Guilherme? Você normalmente, nas equipes que você participa, você é orientador. Então, para a gente explicar um pouco mais para a galera, cara, explica para as pessoas o que que é essa tal da corrida de aventura, cara. E vamos um pouco mais a fundo disso, depois a gente vai pincelando outras coisas. Mas quando é que você começou isso, essa brincadeira legal? Que você também fez parte de um dos primeiros grandes equipes aqui do Brasil, que foram os Calunga. Fala um pouco para o pessoal disso tudo, essa grande caminhada, o que é a corrida de aventura, né? Explica um pouco para a gente isso, cara. A corrida de aventura é um esporte multidisciplinar que envolve corrida, ciclismo, canoagem e escalada. As provas são disputadas em equipes, normalmente 4 pessoas, com a obrigatoriedade de ter homens e mulheres na mesma equipe. Então, é um esporte muito único e contemporâneo de fazer com que homens e mulheres trabalhem juntos no mesmo time. Isso é uma Uhum. característica muito interessante das corridas de aventura. E outra característica interessante que são as competições mais longas do mundo. Os percursos podem ter vários dias, tem provas que chegaram a 10 dias
e percursos que superam 800 quilômetros de distância. Tá doido, né, cara? É uma viagem realmente cada prova, né, cara? Então, sem dúvida, os percursos são percorrendo os obstáculos naturais, os rios, as montanhas, as florestas, os penhascos, os obstáculos naturais. Então, além de buscar alta performance, a equipe tem que lidar com os riscos desse ambiente, né? E esse percurso não é demarcado, ele é delimitado por pontos de controle, mas Aham. entre cada ponto de controle, a equipe Você faz o seu caminho. escolhe a rota. Enfim, através de mapas e bússolas, justamente a navegação, a orientação, onde nas competições é proibido o uso de GPS, de equipamentos de navegação eletrônica. Então, a Fantástico, cara. É navegação raiz no negócio, né, cara? é As raiz. tecnologias são poucas que você utiliza ali, né? É Cara, tipo, porque sai do além ponto A e vai até o ponto B do teu jeito, né? Olha aí o mapa, como é que funciona. porque além disso, as equipes precisam ser autossuficientes dos seus recursos. Então, imagina que um GPS, para que ele estivesse ligado durante 10 dias, a quantidade de pilhas que a gente precisaria carregar é absurda. Então, chega a não fazer Absurdo. sentido. Realmente, a gente precisa ter essa autonomia também na navegação. Então, o mapa e a bússola é realmente a única solução, a solução mais viável. Sim, mas lembrando desse ponto que você falou agora da autossuficiência, mas vocês utilizam durante a competição algum tipo de chamado de emergência, sei lá, ou vai no rojão mesmo, ou já tem um telefone de satélite que ó, chama para resgatar? Como é que funciona essa questão de segurança? Porque a gente para pensar, cara, autossuficiência, 7 dias largado no meio do mato, que muitas vezes são lugares inóspitos, os animais selvagens estão por lá também, né? Como é que funciona isso? Sim, a comunicação com o mundo externa, ela é proibida para progressão, mas a gente carrega um localizador satelital em caso de emergência. Então, eventualmente pode ser um rádio, eventualmente pode ser um, um- um sinalizador de fumaça e eventualmente pode ser o localizador de GPS que emite o sinal. Ele não tem um display, não tem para a gente de leitura, né? Mas ele é um localizador que utiliza o satélite GPS. Então, caso de emergência, a gente pode acionar a comunicação com o mundo externo. Mas isso automaticamente desclassifica a equipe. Então, é um recurso de emergência. A gente tem essa comunicação com o mundo externo e aí a estrutura varia, desde o localizador é, satélite Aham. até especificamente o sinal de fumaça. O que funcionar primeiro, né, cara? O que o pessoal Sim, enxergar, sim. né? Sem dúvida, um dos aspectos, a corrida de aventura, ela tem o aspecto de corrida, de competitividade, de esporte, mas ela tem um aspecto de aventura, de sobrevivência, de lidar com um ambiente natural que é dinâmico. Então, durante um Aham. percurso dia e noite, a gente vai enfrentar as condições mudando, a gente vai ver rios que horas são transponíveis, mas depois de uma chuva não são mais transponíveis. Um ambiente que antes era seguro não é mais seguro e a equipe ela é responsável pela sua segurança, porque essa comunicação, apesar de existir com o mundo externo, a equipe precisa estar autossuficiente também na sua sobrevivência até que, em caso de emergência, Chega o socorro. alguém alcance a equipe. Você já ficou alguma vez perdido assim, no meio do nada, tendo que esperar o socorro, cara? Tipo, ilhado, não tem pra onde ir, agora é rezar e esperar os caras chegarem? Claro, eu já precisei parar e esperar o rio baixar em caso de inundação, realmente. Nunca tive numa situação de emergência de precisar do resgate, realmente. Graças Ah, a que bom, Deus. mané, que bom. Deve ser um perrengue Mas danado, né, cara? o tempo todo a gente está lidando com decisões que podem colocar a gente nessa situação. Então, é muito diferente de outros esportes, a hora que a gente decide ir para o tudo ou nada numa corrida de aventura, ou devido ao isolamento, ao ambiente remoto, a gente tem que estar muito consciente dessa decisão, porque não é baseado somente na competitividade. A gente precisa realmente levar em consideração A o segurança, né? ambiente e a segurança naquele ambiente. Cara, fantástico. E você falou que a corrida tem escalada, tem a parte de caiaque,
tem a parte da bicicleta, da corrida solo mesmo, carregando tudo. Tem alguma ordem lógica sobre isso, tipo triatlon, que primeiro nada, depois pedala, depois corre, primeiro vai escalada, primeiro vai caiaque, ou é uma bagunça, cada prova tem o seu estilo, cada prova muda uma coisa ou outra? E eu já puxando esse gancho, como é que se prepara para uma corrida de aventura? Cara, cada corrida de aventura é diferente da outra. Não existe uma sequência de modalidades, não existe uma distância padronizada também, por conta dos obstáculos naturais. O percurso realmente vai utilizar o rio disponível, os corpos de água, ou os percursos montanhosos, ou eventualmente a malha de trilhas, ou eventualmente vai colocar a gente para caminhar, para correr fora da trilha. Enfim, não existem duas provas iguais. Isso faz com que a gente precise aprender tudo novo de novo a cada prova, né? Não existe uma estratégia pronta, a gente precisa montar a estratégia desde o início para cada percurso, né? E aí a gente recebe as informações do percurso da organização com relação Aí às... começa a treinar especificamente para a prova. Exatamente. E aí são provas muito longas também, né? Como eu falei, podem chegar a mais de 800 quilômetros o percurso. Então, a gente não vai nunca igualar essa distância no treinamento, mas eventualmente a gente treina a sessão ou o estágio mais longo, por exemplo, se a gente tem a informação de que tem um trecho de corrida de 80 quilômetros, a gente vai tentar simular isso durante o treinamento. Mas a gente nunca vai conseguir simular a sequência certa, porque a gente nem conhece a sequência de modalidades. O mapa e o percurso só é revelado na linha de largada. Que isso, rapaz? Como é que prepara então para o negócio? Você não sabe nem para onde é que vai, se sobe mais ou desce mais, se vai para um lado, vai para o outro, se rola ou se chora. A única certeza que a gente tem é que a gente vai ter que lidar com o imprevisto. Pô, fantástico, meu, fantástico. E para o assim, pessoal que... isso faz muito sentido, porque na corrida de aventura, que nem eu estou te descrevendo, nem todas as variáveis estão dentro do nosso controle. Então, durante a preparação, a gente identifica o que está dentro do nosso controle. Eu preciso da técnica, da habilidade da corrida, da habilidade da canoagem em corredeiras, em águas brancas, ou da habilidade que é bem de escalar. diferente, né, cara? Esses são variáveis que estão dentro do meu controle. Essas variáveis eu vou me preparar, eu vou me fortalecer, mas eu sei que existem diversas variáveis que estão fora do meu controle. Eventualmente, eu não tenho nem a consciência da sequência de modalidades. Ou, eventualmente, a condição, né, do ambiente natural que era previsto vai ser outra. Então, essas variáveis que estão fora do nosso controle, ainda que eu não consigo mexer ou mudar ela, eu consigo me preparar para o momento que eu vou enfrentá-la. Então, no mínimo, eu não no momento de ter que fazer... Na hora que você tiver que fazer alguma coisa, você sabe o que tem que ser feito. Né? Você não sabe previamente o que tem que ser feito, mas na hora que chegar tem que estar pronto. É isso aí. No mínimo, eu não me surpreendo com o imprevisto. Pelo menos eu sei que agora chegou o imprevisto na forma de um... Eventualmente, o imprevisto pode ser inclusive uma coisa interna na equipe, sabe? A questão social dos integrantes dentro da equipe também é muito... delicada e às vezes imprevista, sabe? Então, muitas vezes não, mas uma vez especificamente o imprevisto para mim foi o bloqueio de comunicação interno dentro da equipe. Eu não conseguia... Alguém ficar puto, não ter conversa mais, não querer seguir naquela direção, aí começa aquela negatividade, a equipe fica puta, o negócio não anda, todo mundo reclama. Exatamente. Até ali, aquilo para mim era um imprevisto. Então, eu fiquei surpreso com aquilo. Mas depois que eu tive essa experiência, eu já passei a chamar isso de ameaça. Então, o que antes era um imprevisto, depois que eu enfrentei, passou para minha lista de ameaças. E as ameaças, sim, eu tenho até certo ponto controle, pelo menos, de evitar as ameaças. Eu tenho como, né, a consciência dessas ameaças.
Não, legal. E ó, para a galera que ainda não sabe muito bem o que que é esse negócio de corrida de aventura, agora recentemente saiu aí na Amazon Prime, desses canaizinhos tipo Netflix, que você vai encontrar a corrida que eles fizeram a cobertura total lá em Fiji. Foram lá, se eu não me engano, foram 11 dias de prova, né, cara? Você já foi lá para Fiji? Já fez essa prova lá? O Challenge, o Eco Challenge em Fiji? A gente esteve lá o ano passado. Eles chamam de a corrida mais difícil do mundo. E É, foi isso, faz foram parte 11 do dias. marketing, né? Conta um Faz pouco então da parte de dentro da prova, cara, porque naquele filmezinho lá a gente só vê as pessoas chorando, o negócio só reclamando, o é pessoal falando que aquilo lá dramático. é de triturar Iron Man, que Iron Man é brincadeira para aquilo lá. Mas eu também vi um monte, cara, vou ser bem sincero. Eu vi um monte de gente que eu falo, cara, como é que tu vai para um Eco Challenge nesse, sem querer ser preconceituoso nem nada, mas olha, nesse shape, sacou? Nessa preparação nessa condição, como é que tu vai para uma prova que é a mais dura do mundo? E aí, conta aí um pouco. Foi muito interessante, porque assim, a corrida mais difícil do planeta, o Eco Challenge, ele é parte um reality show e parte uma competição esportiva. E ali, naquele evento, realmente reunia muitas equipes de alta performance e muitas Sim, equipes iniciantes. Então foi interessante que no mesmo percurso a gente tinha equipes experientes com proeficiência naquele terreno e uhum, equipes que estavam enfrentando esses imprevistos pela primeira vez e equipes que estavam lidando com essas situações que talvez sejam é, comuns na corrida de aventura, mas que não são comuns em outros esportes. Então, realmente, sim, a experiência em outros esportes não fez nada além de expor mais essas pessoas durante o Eco Challenge, porque não é só o desafio físico de percorrer a distância, mas é o sim, desafio emocional de lidar com isso durante dia e noite, de lidar com o medo, com a frustração, com a própria euforia, e é o desafio social também de que todas as tomadas de decisões precisam ser feitas em equipe. aham. Então, outros esportes não reúnem, talvez, esses três aspectos no mesmo momento. É, E cara, tal, porque é muito complexo. Além da questão multidisciplinar, digamos assim, dentro do esporte ali, você tem vários dias, você tem um negócio em equipe, que se fosse individual, às vezes era mais fácil, né? Você não tem que lidar com outro, você não depende do outro para você ir, e nem o outro está dependendo de você para ir também. Então, toda essa relação é muito complexa. Mas é interessante você trazer isso, que também já vai uma pergunta que eu quero, depois de esmuci, depois de destrincha um pouquinho mais internamente como é que foi lá em Fit para você. Mas é que você trouxe que, pô, é um reality show, né? Então eles acabam trazendo pessoas que não têm muita experiência no esporte, tudo mais, que estão ali mais pelo oba-oba para conhecer, e outras pessoas que estão lá competindo forte, né? Para estar lá, para chegar em primeiro, tudo mais. E isso, a meu ver, é muito uma questão mercadológica, né? Para trazer dinheiro para o esporte, porque a corrida de aventura não é nem de longe um dos grandes fornecedores de dinheiro para o mundo. Como é que é, cara, ser um atleta de alto nível na corrida de aventura, financeiramente falando, ainda mais morando no país do futebol, né? Eu sei que uma das suas parceiras das antigas, a Fernanda Maciel, que hoje em dia ela era junto com você nos Calunga, e ela resolveu ir sozinha. Ela cansou desse negócio de equipe. Eu vou ficar subindo montanha sozinho, que é muito melhor. E também tá lá se virando financeiramente. Como é que é isso, cara? Do parte financeira, no Brasil, um atleta para estar em alta performance no mundo. cara, é interessante porque assim, a corrida de aventura é um esporte totalmente fora Do do radar. do radar. E o Eco Challenge especificamente ele traduz um pouco o esporte para esse público geral. Então é uma maneira de traduzir o esporte. Talvez não Uhum. seja a única visão, mas sim essa visão dramática e talvez isso seja a forma como eles encontraram de traduzir aquela atividade, né? Mas Uhum. assim, o esporte ele tem uma estrutura internacional. O Brasil ele é uma referência realmente. Então não é um esporte muito longe, muito não convencional ainda, né? Sim. Aqui, mas
ele, de maneira geral, o Brasil é organizado na corrida de aventura. De maneira geral, a gente tem bastante participação, bastante público, e o próprio programa do Amazon Prime está mostrando isso com a audiência brasileira, está sendo excelente. Então, de maneira geral, o quero dizer é que o esporte Mas existe. houve uma grande diminuição de provas de aventura no Brasil. Houve um grande boom ali nos primeiros 2000, não foi? Onde houveram as provas e tudo mais, onde tinha uma competição, saía no esporte espetacular, por assim dizer, né? E depois foi diminuindo isso tudo, foi fugindo um pouco do público. Mas é bom saber que tem essa estrutura forte ainda. Ah, sim, ainda segue, e isso até nível mundial também há um direcionamento do esporte para o reconhecimento olímpico também acontecendo. E, O esporte, a prova começa no primeiro dia da Olimpíada e termina no último. mas é exatamente isso, é exatamente isso. Maneiro, maneiro. Enfim, existe uma influência muito positiva da corrida de aventura, principalmente com esse aspecto de times mistos, né? Então, isso é uma influência Sim. positiva para os outros esportes, é uma contemporaneidade da corrida de aventura, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, o cenário que a gente viu realmente no início dos anos 2000, a aventura ela foi financiada pelas montadoras de carro que estavam começando com seus modelos adventure, com a própria indústria de tênis que também tinha os seus tênis off-road ainda naquele momento. Foi um boom que Alguém botou dinheiro no esporte, né? especificamente da corrida de aventura. E Uhum. talvez essa visibilidade se difundiu para as modalidades da corrida de aventura, porque em seguida veio o boom da corrida em trilha, da corrida de montanha, que se apoiou nesse degrau inicial da corrida de aventura, sem dúvida. E hoje em dia, talvez a corrida de montanha tenha dominado o mercado, realmente, né? Porque você já falou da dificuldade da corrida de aventura, né? Juntar todo mundo num ambiente só, autossuficiência, treinamento. Cara, como é que você faz ao longo da sua semana? Porque você hoje consegue se sustentar só do esporte. Tipo, você é um atleta profissional que está só treinando. Eu sei que você tem uma grande assessoria esportiva aqui em Brasília, da galera que gosta de ir para o mato, né? Então já pega esse nicho do mercado. Você está dando muita aula junto com a galera, está conseguindo, está só explorando essa parte do atleta. Como é que está sendo isso? É, não, hoje em dia, para mim, está bem claro o que significa atuar como atleta, que não é simplesmente competir e buscar patrocínio ou dar a entrevista. Desde o início, quando eu decidi ser atleta profissional de um esporte não convencional, eu estava criando essa carreira, realmente. Hoje em dia tem mais de 20 anos que eu tenho isso bem estável na minha vida, a parte Uhum. de atleta. E claro, ou melhor ainda, infelizmente, financeiramente, eu não consigo sustentar a minha vida exclusivamente com esse emprego, com O essa esporte, né? mas o esporte ou o emprego associado ao esporte, como treinador, como empresário, eu consigo completar a minha. Acaba que as coisas encaixam, né? Porque o seu desempenho como atleta traz muito público, tanto para o esporte como um todo, e também de forma mais direcionada para a oficina multiesporte, que é a sua assessoria esportiva, né? Claro, hoje em dia não dá para é indissociável realmente a experiência que eu e a Camila, minha esposa, a gente tem como atleta, ela é transferida diretamente para a nossa atuação como treinador também. Então, com certeza ajuda muito. Lá atrás, quando eu estava decidindo, eu vou ser atleta realmente, vou ser atleta profissional, o que significa isso? Eu percebi que a postura de um atleta profissional não quer dizer se ele está ganhando dinheiro com aquela atividade ou com aquele esporte, mas sim quer dizer com a conduta dele, que condiz a conduta dele, condiz a prioridade, ao espaço que aquilo toma na vida dele, inclusive
de longo prazo, a visão de longo prazo que ele enxerga aquela atividade. Então, Uhum. lá atrás eu percebi que o dinheiro ia ser pouco, que não ia ser suficiente, mas que isso não me impedia de ser profissional. Isso não me impediu de criar uma carreira de atleta profissional de corrida de aventura no Brasil, né? Então, é, Que é um outro tipo de pensamento, né, Guilherme? É você não pensar no dinheiro como fonte de felicidade, né? Onde muitas vezes pensam justamente o que que eu vou fazer, quanto que eu ganho com isso, né? Qual a remuneração que eu tenho com essa atividade. Então você já tem esse pé no chão que muito mais do que ter dinheiro é ter experiências na vida, né? Viver coisas. E, porra, é cada foto que tu manda lá no alto do pico, do não sei o quê, da Aconcagua, subindo daqui a pouco é umas férias que você vai curtir. Você levou até o seu filho, né, cara? O seu filho com a Camila, o Kylian já subiu, escalou com vocês. Conta um pouco dessa aventura, cara. o nosso bebê está com 3 anos e já tem 4 temporadas na Patagônia. Porque quando a Cami estava grávida, a gente escalou o Fitzroy, foi uma das escaladas mais comprometidas que a gente fez, foi uma cascata de gelo, um ambiente que não é o, o nosso ambiente familiar, que a gente está familiarizado. A gente tem muita escalada em rocha no Brasil, mas quando a gente vai para a Patagônia, a gente sai da zona de conforto realmente. E naquela temporada a gente escolheu escalar gelo, a Cami estava grávida já, a gente já sabia, já tinha uns 4 meses de gravidez e estava começando a crescer a barriga, então ela queria Caraca, mesmo escalar tem que ir muito agora, né, cara? antes de. E aí, depois disso, a gente tem levado o Kylian também, desde bebê para a Patagônia, a Cami amamentou ele até os 2 anos, então, assim que ela voltou a competir também, a gente levava o bebê para as provas longas, que Tá duram junto, vários né, cara? dias, e aí a gente conversava com a organização para a gente ter acesso às áreas de transição e o bebê encontrar a gente. O Kylian era amamentado mesmo durante os percursos longos das provas. E aí, Cara, hoje que em dia, loucura, hein? ele Irado. já é parceiro para todas as aventuras já. Imagino o que será esse garoto, hein, moleque? Pais atletas e aventureiros, ele já nascendo assim. Já pensou? E com esse nome aí, é capaz dele ser um dos grandes também, que nem o próprio Kylian, né? Foi um nome em homenagem ao Kylian Jornet, o nome do seu filho? Em parte sim, a gente gosta muito da sonoridade. Tem um outro Killian escalador famoso também. Então, quando juntou todos os gostos aí caiu como uma Caiu como luva, uma né? luva. Pô, É, então, porra, que fantástico. Guilherme, então vamos voltar aqui um pouco, cara, falar um pouco desse esporte que para mim é quase que corrida de aventura é igual perrengue, né? Porque é o tempo inteiro, como você falou, são as ameaças que estão ali por perto, as coisas que você tem que ir ajustando, outra coisa. Cara, quais são os principais, assim, para quem vai brincar, tipo, de correr em trilha, de se aventurar em trilha, uma coisa de mais de um dia de prova? Quais são as dicas principais, as ameaças que a galera tem que estar atento, né? Que são coisas que acontecem normalmente na prova e que você tem que estar ligado. cara, talvez a número 1 seja uma ameaça à saúde. O tempo todo você tem que estar levando em conta porque são provas longas. Então, uma bolha no pé no primeiro dia se torna uma infecção severa depois de 10 dias, se você não tomar cuidado. Então, Desde o começo já tem que tomar um cuidado com os pés, né? Mantenha os seus pés secos. Eu lembro uma vez, cara, a gente estava saindo, isso é recente, né? Dentro das memórias, a gente estava saindo, acho que lá da pista lá do AMB, que a gente fez um treino de tiro, a gente acabou se encontrando por lá, a gente trocando uma ideia, e você falou, cara, é manter o pé seco, velho. Parou, bota o pé para cima, dá uma enxugada, porque tem que cuidar do pé, né? E qual o principal cuidado, assim, com o pé, né? Nesse sentido de não pode dar bolha, tipo, porque vai dar merda no pé, né? a gente não pode deixar a bolha crescer. Eventualmente, ela é importante preservar. Então, realmente vale a pena limpar a meia, porque às vezes é impossível manter o pé seco. Mas Uhum.
com uma consistência, a gente limpar a meia, tirar a areia, né, de diminuir o atrito, ajuda a preservar. E caso aconteça a bolha, a gente não pode subestimar, a gente tem que realmente parar para tratar, para tentar drenar ela, para tentar proteger ela, para que ela não evolua para uma ferida com risco de infecção. Então, isso a gente extrapola para tudo com relação à nossa saúde na corrida, porque são essas Começando desde a bolha, né? Coisinha pequena. pequenas coisinhas que aí, podem... então, a bolha drena, você não arranca a pele da bolha, certo? Então, tem 3 passos, né? Primeiro passo, sem dúvida, preservar. Tentar não acontecer. Aconteceu, o segundo passo é furar a bolha e tentar com que esse furo, que normalmente com uma agulha simples, eu costumo transpassar a agulha, então criar 2 furos realmente, é suficiente para drenar, para tirar o líquido de dentro da bolha. Eventualmente, isso é só suficiente, isso já é suficiente. Mas eu vou olhar essa bolha novamente para ver se ela voltou a inchar. Porque aí eu vou fazer outro furo e outro furo com uma consistência para manter essa bolha drenando, porque o líquido, se você não drenar, vai fazer com que a bolha cresça. E é isso que a gente precisa evitar. Porque chega um momento que se você não consegue drenar eficientemente, e a gente já tentou deixar a linha de sutura também para fazer um dreno, mas o mais eficaz é realmente ficar reabrindo o furo com uma agulha, tomando cuidado com a infecção, realmente um álcool ou o fogo para evitar a infecção. E a gente sempre pinga uma solução de iodo também. O iodo em gotas, né, 2%, a gente usa para fazer asepsia de qualquer corte na pele. O tempo todo a gente leva a solução de iodo à mão, porque a gente está cuidando desses cortes, evitando a infecção. E o próprio iodo também é versátil para a gente purificar a água. Então, a solução de iodo a gente está usando constantemente. E aí, porque é bom lembrar, né, cara? Você tem que pegar água direto da natureza também, porque muitas vezes não tem como você esperar de um ponto para outro ponto e você vai carregar 10 litros de água nas costas, é uma parada absurda, né? Tem que ir limpando ao longo do percurso. É nossa responsabilidade. O mapa topográfico vai dizer para a gente aonde há fontes de água. Seja uma zona urbana, onde a gente vai até comprar num boteco. Posto de gasolina. Ou seja, as fontes naturais de água. E aí, no caso da bolha, a gente procura manter o furo aberto para drenar. E o terceiro passo se a bolha começar a crescer, é realmente cortar a pele que está descolada e transformar a bolha numa ferida. E aí, quando você transforma a bolha numa ferida, essa ferida pode te incomodar a ponto de ser determinante na sua performance, né? Então, a gente imagina, costuma criar... No primeiro dia você se machucar, no seu pé, que você vai pisando ali, até o 11º, você vai minando a mente, né, cara? Isso nessa é um trabalho prova tem que realmente ter uma mental, mente muito forte, né, cara? porque não é uma dor severa, é uma dor pequena. Mas ela tá tão consistente que ela vai te minando. E aí o que a gente faz com as bolhas, com os ferimentos nos pés, porque às vezes também racha, né, a pele morta. Tem aquelas rachaduras no calcanhar, enfim, tem uma série de problemas. Você então já é um podólogo. Cara, eu sou podólogo, né? Porque se eu te contar isso são os 4 passos durante a prova. Então, primeiro a gente preserva, depois a gente fura, depois a gente corta e, por último, a gente cria uma moldura com esparadrapo. A gente cria uma espessura de em torno de 3 ou 4 milímetros de esparadrapo ao redor do ferimento para que não haja contato com a área aberta do ferimento. Então, essa moldura é como se fosse uma barreira, um murinho de esparadrapo ao redor da bolha para que não haja contato. Então, esse é o último recurso que a gente tem. Mas esses são os 4 passos no durante. Vou te falar o podólogo no pré-prova. Umas semanas antes da prova, eu hidrato a pele do meu pé com óleo de coco, óleo de gergelim. Normalmente,
passando óleo e deixando o pé dentro da meia, para que eu consiga tirar toda a pele morta do meu pé. Antes de começar uma prova, eu Para faço tirar essa... todo e qualquer calo, ou seja, pé calejado jamais. Exatamente. O calo é o que causa a dor e depois pode evoluir para uma bolha. Aí, eu tinha que ter me consultado com você antes da minha prova em Cozumel, no Ironman. Rapaz, eu tive uma bolha bem assim no meio do coxim gorduroso, cara. E quem disse que eu tinha alguma agulha para furar, não sei o quê? E o calo ali era muito grosso, sacou? Porque o pé ali, a sola muito grossa. Meu irmão, fritou ali de um jeito, fez uma bolha cabulosa, eu ia mancando, chorando, e eu ficava nessa parte mental, não, é só dor, não vai cair dedo, não vai dar nada, mas o negócio tá doendo, cara, eu não conseguia mais correr direito, até que a minha bolha estourou assim para perto do dedo, sacou? Ela foi espremendo assim, foi abrindo por dentro, aí saiu o líquido, deu uma aliviada. Mas aí, você podia botar na internet essas dicas de pé, hein, cara? Não, a gente tem algumas dicas no canal, a gente tem um canal no YouTube da Oficina Multisport e tem algumas dicas também sobre esse que eu te falei aqui, de antes da prova você hidratar, porque assim fica mais fácil de você remover a pele morta, né? E esse é o maior dos segredos, porque a pele que está irrigada, ela vai estar ali pronta para aquele abuso. Agora a pele morta, ela vai dar problema. Ela vai reagir, né? E muitas vezes eu mesmo pensava, pô, mas aí fica irritando, né? Que muitas vezes fica roçando no tênis. Bom, isso é a parte mais simples, né? Treinamento, rua, tal. Fica só roçando no tênis, esse negócio de 11 dias, metendo o pé no meio da água, na areia, tudo mais. É um negócio muito mais simples. Aí você pensa, não, é só deixar o pé mais grosso aqui, daqui a pouco essa ferida para. Mas aí, pegando o exemplo extremo que você deu pra gente agora, a gente já tem um cuidado mais próprio que tem que se ter com os pés, né, cara? Porra, muito obrigado aí já, É, né, irmão? e, Fantástico. assim, em várias provas longas que a gente fez, não só de corrida de aventura, mas de ultramaratonas também, o pé passa a ser o fator limitante durante a prova, Sim. porque eventualmente cansa os pés. Eventualmente a gente perde performance porque os pés não estavam preparados para aquela carga, para aquele tempo de exposição, né? Então, eu levo muito em conta isso durante a preparação, Pô, em estar com o pé vamos ver se a gente saudável. consegue pescar mais alguma coisa aqui do nosso podólogo e dos primeiros socorros aqui. Cara, e desses perrengues aí, quais são os outros aí que você tem mapeado? Essa questão aí, você já apresentou, porra, isso é básico, né? Sobrevivência tem que levar um kit de primeiros socorros com tudo mais ali para vocês se virarem no meio do caminho ali. Que tipo de especialidade de estudo vocês já fizeram quanto a isso? Tanto da questão das condutas de RCP, de você estabilizar uma pessoa em algum estado de choque. Como é que foi isso? Vocês estudaram para isso? Ou tem que fazer alguma coisa específica, mas tem que ter alguém especialista nesse sentido dentro da equipe? Como é que isso se dá na corrida de É, aventura? existe uma exigência, uma obrigatoriedade da capacitação de pelo menos um integrante da equipe com o conhecimento de primeiros socorros em ambientes remotos. Uhum. Mas a nossa estratégia é que a gente extrapola isso para todos os integrantes da equipe. Porque não é simplesmente ter a capacitação, ter o conhecimento, mas ter isso como uma habilidade técnica treinável. Então, Uhum. pelo menos uma vez por ano, a gente renova o nosso certificado de primeiros socorros em áreas remotas, porque, no mínimo, serve como um treinamento, efetivamente, né? Então, Uhum. isso para os primeiros socorros, bem como capacitação em todas as técnicas específicas, porque tem corridas de aventura que eu vou enfrentar corredeiras de classe 3 durante a canoagem. Então, eu preciso me preparar tecnicamente para aquele nível de exposição. Do O mesma que maneira, pode porque quando acontecer ali, né? Exatamente. Então pode acontecer também, sei lá, um trecho de canoagem oceânica em alto mar. Eu tenho técnicas específicas para avaliar os riscos, para progredir e para aí sim buscar alta performance naquele ambiente, né? Então tem que buscar essa capacitação técnica, ou melhor ainda, o desenvolvimento técnico, né? Nunca é demais. Em todas as modalidades, Uhum. a gente sabe que a gente sempre tem algo a ganhar na técnica.
Sim, pô, fantástico, cara, fantástico. Agora vamos lá, para a gente não delongar muito nesse nosso bate-papo, que tá muito bom, cara. Conta um pouco lá de Feed, cara, já que é um negócio que eu tenho certeza que todo mundo vai dar uma olhada no filme depois para entender um pouco melhor isso. Como é que foi essa experiência lá? Como é que foi o primeiro ao último dia, essa batalha nessa grande prova que você realizou? Cara, lá foi o seguinte, a gente teve uma prova fantástica, porque a gente teve muitos problemas no primeiro dia, acabamos lá para trás no pelotão. A gente perdeu contato com os líderes, tivemos que lutar pela nossa sobrevivência no primeiro dia, mas em seguida, os próximos dias, a gente foi buscando ser impecável. A gente fez uma prova de recuperação especial. E aí eu vou dar o alerta de spoiler aqui, porque eu vou descrever qual que foi o nosso perrengue, né, meu irmão? Ah, diga lá, diga lá. Porque de qualquer maneira também a gente tem apareceu pouco lá no programa, né? Acho que a gente, fora esse primeiro dia aí, a gente quase que saiu ileso, teve poucos dramas, né? Mas no Não, primeiro dia, exatamente, eles vão aparecer só no final, né? é, pô, foi graças a, a essa questão da gente ter virado o jogo, né, a nosso favor. Senão Eu não acho que tinha nem aparecido. Não, não te vi na televisão, não. Você não foi, isso é mentira. pois é, a gente conseguiu nos 45 do segundo tempo marcar um golaço lá. Pô, mas conta aí, conta aí, conta aí. Dá um Cara, no alerta de primeiro spoiler pra dia, galera. a gente começou a prova com uma canoagem oceânica numa canoa local que era uma jangada, que tem uma vela que a gente esperava velejar. A gente treinou muito velejar. Mas chegou lá, não tinha Uhum. vento nenhum. Então a gente teve que remar. E aí foram, acho que umas 6 ou 8 horas remando. Foi um trecho muito longo, uma remada muito desgastante, num calor muito alto. Mesmo dentro da água, a gente não conseguia se refrescar. Então a gente tinha água também para beber bastante, mas a gente acabou se desidratando muito, muito. Ficamos muito desidratados nesse primeiro dia. Depois dessa primeira etapa de canoa local, a gente saía para correr por volta. A canoa foram 65 quilômetros, mais ou menos, e aí a gente saía para correr por volta de 30 quilômetros numa ilha. Fiji são várias ilhas, né? Tem uma ilha grande principal e acho que 300 ilhas ao redor dessa ilha, então é super navegável, assim, o terreno é realmente paradisíaco, assim. E aí a gente fazia essa corrida de em torno de 30 quilômetros nessa ilha menor. Quando a gente chegou no meio dessa corrida, um de nós da equipe começou a vomitar com a desidratação já, né? Já vinha apontando os sintomas e já via alertando a gente, porque a gente dentro da nossa equipe, a gente tem uma comunicação muito boa, a gente diz que a gente demorou tempo para oferecer ajuda entre nós, para aceitar ajuda, mas hoje em dia a gente é capaz de confiar para pedir ajuda. E esse integrante da nossa equipe estava pedindo ajuda já estava alertando que estava ficando ruim. Na hora que ele vomitou, a gente realmente parou de se locomover, porque há realmente um risco muito alto quando a gente está desidratado. Se a gente perde mais Sim. líquido vomitando, é um risco de falência renal, pode ser fatal, pode ser letal. Então a gente já não subestima esse risco mais. Então, naquele momento, a gente buscou abrigo, buscamos uma sombra, tentamos fazer com que ele se recuperasse. E para ele se recuperar, a gente precisou parar durante 3 horas, Arrumar água até ainda, né? Vocês conseguiram caçar água no meio do ambiente lá? conseguimos. A gente conseguiu fazer com que ele segurasse no estômago 3 litros de água, 2 litros ou 3 litros de água, que é mais ou menos o que a gente faz, porque a gente quer equilibrar a balança. Do quanto ele vomitou, a gente quer ver ele segurar no estômago antes de a gente prosseguir para ter pelo menos os riscos minimizados, né? E aí, Uhum. naquilo, a gente acabou parando durante 3 horas no primeiro dia, a primeira noite. A gente dormia um pouco, né? Conseguimos preservar um pouco o sono, mas quando a gente levantou, a gente estava em 36º, 38º, a gente estava numa posição que a gente E não foram, queria acho estar. que, em torno de 60 participantes, né? 60 equipes que largaram. Foram 66 equipes. E a gente estava vindo, né, não estava liderando a prova, mas a gente estava no pelotão de frente. Quando a gente parou, a gente caiu lá para o pelotão final da prova.
E aí passamos 5 dias, né? Depois do primeiro dia, a gente passou 5 dias buscando atrás das equipes da frente, correndo, atacando o percurso, sendo realmente impecáveis. A gente foi muito eficiente na sequência dos dias. A gente saía dessa ilha, voltava para a canoa local, velejava de volta em torno de 40 quilômetros, pegava um SUP para continuar remando, uma prancha. Essa prancha, a gente tinha desenvolvido uma maneira de remar sentado, que foi muito mais eficiente, porque significou que a gente precisava carregar um remo para a gente poder remar como caiaque. Mas ao mesmo tempo a gente poder sentar aliviou os pés, fez com que a gente fosse mais aerodinâmico e a gente ganhou muitas posições remando sentado. A gente remou durante muitos quilômetros, em torno de 30 quilômetros esse primeiro SUP. Caceta, meu irmão. 30 e aí quilômetros a gente pegava bike, fazia um trecho de bike não muito longo, algo em torno de 40 ou 50 quilômetros, e alcançava um ponto de acampamento. A prova teve 4 acampamentos onde a gente tinha um abastecimento, onde a gente encontrava uma equipe de apoio, tinha acesso a uma caixa de comida, de mantimentos, eventualmente até manutenção da bicicleta. E entre cada um dos 4 acampamentos, os estágios duravam de 30 a 60 horas, envolvendo canoagem, ciclismo e corrida, né? Então, no primeiro acampamento, quando a gente chegou, a gente devia estar ainda pelos entre 15º e 20ª colocação, eu acredito. E ali o percurso foi interrompido por conta das condições climáticas. Teve uma chuva, uma tempestade impediu que o percurso seguisse por dentro de um cânion, o nível dos rios subiu, ficou realmente perigoso. E nesse momento, Guilherme, desculpa te interromper, mas nesse momento, para o relógio, porque eu sei que você tem um tempo para passar de um estágio para outro estágio, a prova é interrompida realmente para o relógio, porque tem gente que já pode ter passado, tem o pessoal que está mais para trás, como é que funciona isso? O tempo foi neutralizado nesse momento, mas o tempo de resposta até essa comunicação alcançar as equipes, ele é longo. Então, até as equipes receberem a informação de que os tempos, que a prova estava neutralizada, que o tempo estava congelado, as equipes precisaram se deslocar até o próximo ponto de controle, até o ponto de acampamento para receber a notícia. Então, quando a gente chegou no primeiro acampamento, haviam 6 equipes que haviam passado o cânion, que era o lugar onde tinha sido determinado que o percurso estava neutralizado. Eles tiveram que ir e voltar ou eles foram para o outro ponto? Essas 6 equipes progrediram à frente no percurso até receber a notícia de que o percurso estava neutralizado. Eles precisavam ficar parados ali, acampados ou buscar abrigo como pudesse, mas não né, o percurso foi congelado. A gente se beneficiou desse momento, dessa tempestade, porque a gente chegou em 16º, 7º, por aí, e depois que passou a tempestade, que houve a relargada, a gente largou junto da 7ª equipe, num segundo pelotão. Estava muito mais próximo, né? Foi como se fosse um safety car numa prova de Fórmula 1, no acidente. Aí junta todo mundo de novo. Tá certo, vocês não descansaram quanto o pessoal que eventualmente estava lá já parado pôde descansar, porque vocês ainda estavam em progressão, né? Mas isso já juntou vocês, né? A nossa decisão na primeira noite e a situação da prova ter sido neutralizado tirou o nosso contato com os líderes. A gente nunca mais conseguiu alcançar os líderes. Mas colocou a gente depois que a prova reabriu, junto com a equipe que estava na 7ª posição. E aí, foram buscar o top 10 já, né? O objetivo já era outro nesse momento. Era sobreviver, completar, e daqui a pouco, não, vamos buscar um top 10, daqui a pouco um top 5. E foi exatamente o que aconteceu, porque a gente conseguiu, depois da relargada, a gente decidiu dentro da nossa equipe que a gente falou, não, a gente vai ganhar essa largada aqui, não vamos perder para nenhuma equipe dessa. E fazendo isso, fez com que a gente alcançasse 3 daquelas 6 equipes que passaram. Estava lá na frente, né?
Então, a cada dia depois disso, né, então, em cada sessão, né, que envolvia de 30 a 60 horas, que eram entre os pontos de acampamento que a gente tinha abastecimento, a cada sessão dessa a gente conseguiu alcançar um desses times que eventualmente estavam mais desgastados, né? Enfim, a gente tinha uma motivação crescente e isso foi nítido. Então, a gente, a cada estágio, a gente foi recuperando posições que no início a gente achou que era impossível, mas a gente foi ajustando conforme Psicologicamente, vocês cresceram muito, né? E uma prova dessa, a cabeça, né, cara? Vai te levar longe. Assim foi bem, cara, até o último dia. No último dia, a gente enfrentou nossos demônios, meu irmão, porque a gente já não se aguentava mais. Não, a gente chegou num trecho, depois de ter feito, né, de 670 quilômetros, a gente chegou num trecho que era o último trecho de bike. E aí, a gente estava nesse momento na 5ª colocação, e eu falei para minha equipe, falei, galera, esse é o último pedal, entrega tudo, que depois a gente não vai ver mais a bicicleta até chegar no Brasil. Entrega tudo. Quando eu falei entrega tudo, cara, próxima pedalada, a corrente estourou, o câmbio entrou dentro da roda. Foi muita energia na bicicleta, meu irmão. Cara, foi uma catástrofe, foi próximo de uma catástrofe, porque o câmbio, o passador da bicicleta se estragou, não teve conserto, porque entrou dentro da roda, empenou a roda, deixou a bicicleta numa condição onde eu tentei ainda consertar, mas o estrago não permitia precisão para a marcha passar. Então, a nossa única solução, a gente tinha 40 quilômetros para o final desse último trecho de bicicleta. Que era saindo das montanhas e chegando no mar, né? A gente estava se aproximando do mar, mas um terreno super ondulado, não era que era só descida, tinham subidas super íngremes, assim. E a solução que a gente... quase que carregar a bike nas costas, né? Cara, a gente foi praticamente um patinete, porque a gente montava na bike nas descidas, pulava da bike, corria empurrando a bike na subida, e assim fomos se revezando durante 40 quilômetros. Foi o que a gente chama de bike and run, que é uma modalidade que a gente não estava preparado ali, né? Não tinha treinado para isso. Não estava no mapa das ameaças. Essa foi prevista, exatamente. Aconteceu, finalmente chegou o imprevisto que a gente vinha falando, né? E eu tentei cortar a corrente, fazer com que ela fosse uma single speed, mas deixava a marcha pesada para a subida e a corrente ela ia esticando até ela quebrar de novo. Então, esse processo demorou, a gente cortou a corrente umas 4 vezes, cada vez que eu cortava, deixava a marcha mais pesada e a gente vinha até ali na prova sempre olhando para frente, sempre atacando, sempre buscando. E aí, esse foi o momento que a gente começou a olhar para trás, começamos a se preocupar com as equipes que estavam alcançando a gente, começamos a realmente se preocupar e não nem completar a prova. E eu me lembro que eu recolhia todos os pedaços da corrente, porque eu não queria deixar vestígios do nosso problema. O pessoal sabia, ó, deu ruim. Cara, que fantástico. Era uma equipe dos franceses, que a gente tem uma alta rivalidade com eles. E eu pensava, cara, se eles acharem esses pedaços de corrente aqui, se eles acharem esses pedaços de câmbio aqui, eles vão apertar. Crescer. Recolhe isso aí, não deixa vestígios de que a gente tá mal e vamos fazer força até chegar na última transição, que era onde a gente ia pegar o SUP pela última vez. E eu acreditava, não, se a gente chegar nessa transição, pelo menos em iguais condições, a gente vai disputar com os franceses novamente. E aí, já era de noite, aí eu comecei a ver as luzes das lanternas chegando, e aí eu comecei a pressionar a equipe, pessoal, a gente precisa alcançar a área de transição a todo custo, não deixa vestígios, não para. E aí a gente conseguiu, chegamos na área de transição ainda na 5ª colocação, entramos na água na frente dos franceses. Não, mas não vai falar que posição você ficou não, pra galera ver o filme, pô. Não pode contar. Não, ainda tem mais água aí. Ainda tem mais água aí, vou te falar, porque ainda não acabou nossa saga. A gente fez o último trecho de stand-up paddle, que a gente estava remando sentado de novo,
E esse trecho remava um rio fácil e saía na boca do mar. E aí, quando a gente saiu na boca do mar, o dia já tinha amanhecido e aí tinha uma arrebentação pequena, mas que derrubou a gente. Quando derrubou a gente, derrubou as mochilas e derrubou, a gente perdeu o mapa do último trecho da prova. E a gente ficou desesperado novamente com a equipe dos franceses que estava chegando e a gente mergulhava, tentava achar o mapa no fundo do mar ali na praia, mas não achamos o mapa. E aí a gente lembrou, cara, a gente conseguia enxergar já a transição, que era o final do SUP, e aí sim, o último trecho da prova era uma canoa havaiana, em torno de 35 quilômetros, que remava em alto mar, era um percurso muito lindo, e que a gente já estava enxergando esse percurso, só que a gente perdeu o mapa e a gente estava tão neurótico na parada de querer o mapa, nem parou para pensar que não preciso de mapa, né? Eu não preciso de mapa, cara. Na realidade, a gente tinha uma segunda folha que tinha o último trecho. Então, o mapa para o último trecho estava guardado dentro da mochila. Mas como é que pensa isso depois de 10 dias de prova, cara? E é vital, assim, a gente perder o mapa numa corrida de aventura é vital. A gente é uma ameaça que a gente quer evitar ao máximo. E ali, depois de tudo que a gente passou, a gente estava vendo a corrida escapar pelos nossos dedos, né? Mas aí a gente conseguiu se recuperar do baque psicológico. História fantástica. Pô, tem que escrever um livro disso aí, hein? De chegada. Hein, Gui? Depois tem que escrever um livro sobre isso aí, cara. Tem que botar essas memórias todas no papel, cara. Vale muito a pena. Isso é muito valioso, cara. Essas memórias aí, essa experiência. Não, fantástico, isso é, sem dúvida, valioso. A gente guarda elas no lugar que a gente possa acessá-las depois, sabe? Porque eu estava falando sobre isso hoje, em função do treinamento, que a gente está num momento delicado, a gente está buscando a motivação para estar no dia a dia treinando, e uma das coisas que me motivou nesses tempos agora para me manter em treinamento foi justamente criar estas memórias emocionais em um ambiente controlado, sabe? Então, durante o treinamento, já que eu não estou tendo nenhuma interferência externa, eu estou tendo a oportunidade de olhar para mim mesmo, de perceber a resposta do meu corpo com mais clareza do que nunca, porque eu não estou sendo motivado a treinar por uma prova, ou por uma data, ou por uma performance específica. Eu estou buscando essa motivação no dia a dia. E aí, uma das coisas que eu descobri é isso, que eu estou tendo uma oportunidade de me investigar agora sem interferência externa. E aí, eu criei, nesse momento, um ambiente controlado para eu ter uma memória positiva disso tudo. Para eu, nesse dia de treino, foi um treino que eu fiz especificamente foi o treino onde eu acumulei maior desnível positivo da minha vida. Foi a minha chance de ficar fazendo repetições na mesma subida, que para mim era muito difícil, porque eu tirava muito da minha zona de conforto. Não é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer repetições no mesmo lugar. Eu não gosto de correr na esteira. Mas eu me propus aquilo ali porque era um ambiente controlado onde eu queria me investigar o que me motiva se eu não tenho... Você foi para uma outra corrida de aventura, né? Você foi para uma corrida de aventura interna. Você viajou para dentro aí para se reconhecer, né? Por dentro e ficar mais forte. Uma memória que eu agora eu uso, sabe? Eu tenho o gatilho agora que eu me senti bem depois de eu ter enfrentado, depois de eu ter superado aquela minha pré-conceito daquela sessão de treino, eu superei aquilo e eu tive uma memória, uma experiência, uma memória daquela experiência tão positiva que eu estou levando isso para mim agora. Eu tenho um gatilho para acessar isso de novo. Eu tenho um ritmo. Uma carta na manga agora. Cara, isso é o que você falou, sabe? Isso pode acontecer de maneira espontânea lá na prova, lá naquela experiência, porque aconteceu em função de condições que estavam fora do meu controle, em funções de imprevistos. A forma como a gente lidou foi assertiva e a gente teve uma memória positiva daquilo, mas eu posso criar isso também num ambiente controlado agora. Então, do meu treino, eu não tenho nada agora que está me motivando, mas eu vou me motivar porque eu vou criar
um ambiente para eu ter uma memória positiva com relação à superação, com relação à transformação, com relação à conquista, com relação ao que eu quiser. E isso, mais tarde, quando tiver tudo ruim lá num ambiente que eu não estou familiarizado, eu vou acionar, eu vou usar o meu ritmo respiratório, o meu mantra, o que quer que seja o gatilho para aquela minha memória positiva. Né? Atingir esse estado. Pô, isso é fantástico, isso é algo único do ser humano, né? E você sabendo utilizar essa ferramenta que é a nossa mente, a gente vai longe. Bom, Guilherme, Peruquinha, meu querido. Para quem não sabe, Guilherme Paulo é conhecido como Peruquinha. Ó, voltou até as origens, para quem está vendo a gente no YouTube aqui. Ó. Não tem como escapar, não. Tem como não, né, velho? Voltando, a velha infância. Cara, muito obrigado pela sua participação, sou muito grato. Esse conteúdo todo que você compartilhou com a gente aqui é muito valioso. Dá para tirar muita lição disso aqui, dá para se inspirar demais, cara. E por isso que eu estava querendo te trazer aqui para bater um papo, foi de uma forma, digamos, à distância, porque eu já tô, galera, vocês não sabem, mas eu tô há mais de 4 anos esperando esse cara para trocar uma ideia comigo, gravar uma parada, falar sobre treinamento, sobre aventura, sobre esse tanto de informação que ele tem, porque já é muito estrada. Então, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado por ter vindo aí, compartilhado esse conhecimento com a gente, tá? E vamos esperar para a próxima aí, que eu sei que tem muita aventura pela frente. Dê aí o seu recado final para a galera. Como é que o pessoal pode treinar na sua equipe? Onde é que te encontra maiores informações? Como que fazem para cuidar dos pés com você? Manda aí, meu brother. Cara, eu quero agradecer mesmo, que, pô, maior prazer, brother, te reencontrar. Quero te encontrar mais vezes também, compartilhar mais. Mas tu vive na China, meu irmão, subindo o mato no meio do morro. Pô, como é que encontra? Isso eu não quero parar também, não. Eu quero mesmo voltar assim que abrir as fronteiras aí. Já ir embora de novo. Eu falei, não, agora que o cara tá parado, não é possível que ele vai fugir de mim de novo, não, meu irmão. Não, vamos lá, Gui. Vou te interromper mais não, meu parceiro. E deixar um convite aqui para a galera, para todo mundo que quiser experimentar a aventura na dose certa, pode procurar a gente no Instagram, no Facebook, ou o próprio site. A gente está como Oficina Multisport, oficinamultisport.com.br, oficina_multisport no Instagram e Oficina Multisport no Facebook. E a gente tem essa empresa, que é uma consultoria esportiva. Então, além da parte física de treinamento, a gente trabalha online, principalmente com o treinamento físico, mas também a gente trabalha com a parte de preparação técnica, logística, estratégica para as competições de aventura e para as expedições também. Então, tem muita gente que procura a gente também para se preparar física e tecnicamente para as aventuras em todos os níveis aí. Fantástico, fantástico. Se corrida não é só sair correndo, corrida de aventura, então, malandro, tem muito mais coisa. Muito obrigado mais uma vez, Guilherme Pau, meu brother Peruquinha. Muito obrigado. Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo tanto quanto eu aproveitei. E até a próxima. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, gente. Tchau. Valeu!